Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Boletim das Eleições Especial da 20ª Legislatura. Nós recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber dos novatos e dos que já estão aqui o que pensam, o que esperam dos novos mandatos, além da expectativa política para o ano que vem. Comigo aqui no estúdio, o deputado reeleito para o segundo mandato, Coronel Henrique, do PL. Coronel do Exército, ele atuou 23 anos na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro, mestre e doutor em Medicina Veterinária. Ao longo do mandato, como deputado estadual, defendeu a ampliação das escolas militares em Minas Gerais e a integração com a rede pública de ensino. Ele também é membro efetivo da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude e da Comissão Extraordinária Pró Ferrovias Mineiras. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da TV Assembleia. Muito obrigado por essa oportunidade. É sempre muito bom estar aqui e falar com o povo de Minas Gerais. Agradeço pela sua presença, deputado. E vamos começar falando da votação que o senhor obteve, né? Foram 34.336 votos, não é isso? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse resultado, também a respeito da distribuição por regiões, né, do estado, as regiões que o senhor recebe uma votação maior. Ô Cláudia, antes de falar sobre os votos, eu quero agradecer a esses votos. Cada voto é muito importante. Eu fui votado em 726 cidades do estado de Minas Gerais, Cláudia. Isso mostra um pouco da minha característica como político. Eu estou saindo agora do meu primeiro mandato, não tenho uma característica parlamentar de ter uma região dominante. Meus votos são muito pulverizados. Isso deixa talvez uma característica que eu sempre converso com o povo ao longo da minha trajetória, que eu sou o deputado estadual de Minas Gerais. Logicamente, tive votos na minha terra natal, em Barbacena, aqui em Belo Horizonte, onde eu sempre residi, na Zona da Mata, no sul de Minas, mas o estado inteiro me honrou com esse voto, com essa responsabilidade de continuar servindo Minas Gerais. Você disse aí, eu sou coronel do Exército, durante 30 anos servi ao Brasil e agora continuarei servindo ao povo do meu estado aqui na Assembleia Legislativa. 726, então, dos 853 municípios, é bem distribuído, então, no estado, né? Há uma votação muito bem distribuída. Exato. Eu queria ver com o senhor, deputado, se o senhor, a que o senhor atribui, né, a votação, de que áreas ela viria, porque o senhor é dessa área de segurança pública. Nós temos aqui na Assembleia representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e também do Exército, né? O senhor, no caso. O senhor acha que isso também pesa na votação? É pelas pautas que o senhor defende? O senhor também trabalhou aqui na Comissão de Agropecuária, né, neste mandato em andamento. A que o senhor atribui essa votação tão distribuída pelo estado? Certamente deve ter alguma relação, ainda não fiz um estudo muito detalhado, com a distribuição dos nossos quartéis do Exército Brasileiro, da Aeronáutica e da Marinha. Eu sou, Cláudia, o primeiro militar de carreira das Forças Armadas que ocupa uma cadeira no Parlamento Mineiro. Então, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão muito acostumados a representações nacionais. E no caso de Minas Gerais, nós temos aí cerca de 15 cidades que possuem quartéis dessas forças militares, mas nós também temos no estado 39 cidades que possuem os tiros de guerra. Os tiros de guerra são convênios entre as prefeituras e o Exército Brasileiro que permite que o nosso jovem preste o seu serviço militar de forma alternativa. Então, essa distribuição está relacionada também com a minha pauta dentro da agropecuária. Eu sou médico veterinário, fui presidente da comissão, hoje sou vice-presidente da Comissão de Agropecuária. Então, também, graças a essa característica do nosso estado, com representatividade do agronegócio em diferentes regiões, isso também pulverizou os meus votos. E também, e talvez a mais importante dela, a minha pauta das escolas cívico-militares. Essa proposta de levar para todo o estado de Minas, cada cidade mineira, receber uma escola cívico-militar, eu acredito que criou nas pessoas a expectativa que eu continuasse aqui na Assembleia para continuar fazendo esse trabalho e entregando para a nossa juventude opções e educação de qualidade. Falando um pouco ainda sobre as escolas cívico-militares, depois eu vou querer voltar a essas duas outras áreas, a agropecuária e a questão da segurança também, mas em relação às escolas, deputado, é um tema, como é que tem sido, o senhor está dizendo aí, né, que as pessoas recebem bem essa ideia das escolas cívico-militares, quem são as pessoas que defendem, só para a gente explicar um pouco essa pauta, né, já que é a principal pauta do senhor. Cláudio, eu falo que é sempre uma oportunidade de esclarecer por ser um tema ainda muito novo. Nós temos uma cultura em Minas Gerais e no Brasil das escolas militares. Em Minas Gerais nós temos 32 escolas militares,
são os 30 colégios Tiradentes da nossa Polícia Militar e 2 colégios do Exército. Um em Juiz de Fora e um aqui em Belo Horizonte, que meu filho inclusive estudou, se formou aqui no Colégio Militar de Belo Horizonte. Então essas são as escolas militares, que inclusive eu apresentei um projeto de lei que foi inclusive acatado pelo Executivo, que incorporou num projeto de lei do governador, para que nós pudéssemos dobrar o número das escolas militares em Minas Gerais. Então os colégios Tiradentes, que hoje nós temos 30, está tramitando na Assembleia um projeto de lei que irá aumentar esse número de escolas militares para 60. Os colégios Tiradentes irão aumentar de 30 para 60. Mas isso eu estou falando de escola militar. A nova proposta, que iniciou em 2019, um pouco prejudicada pela pandemia, em que ficaram as escolas fechadas 2 anos, é uma proposta de integração do ensino militar junto à rede pública de ensino, formando aí a escola cívico-militar. Nós já conseguimos trabalhar e cooperamos com a implantação de 20 escolas cívico-militares no estado de Minas Gerais. Então nós temos escolas estaduais e municipais que, com um termo de convênio com o Ministério da Educação, receberam para trabalhar na escola militares da reserva, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que não estão substituindo nenhum dos funcionários, não estão ocupando o local nem do professor, nem do funcionário, mas estão servindo como assessores, como um plus, como um socorro para essas escolas que foram identificadas em área de vulnerabilidade social, escolas com IDEB baixo. Então, hoje, eu posso dizer com orgulho, como presidente da Frente Parlamentar em defesa das escolas cívico-militares, nós temos hoje 10 mil famílias em Minas Gerais já sendo beneficiadas por esse programa. São 20 escolas, em média com 500 alunos em cada escola. Então, o que parece pouco, quando a gente fala em 10 mil famílias sendo atendidas, eu tenho a certeza que nesse próximo mandato nós continuaremos firmes nessa missão. A área de agropecuária que o senhor citou também. Agora, só para a gente delinear um pouco melhor as pautas. O senhor, para a próxima legislatura, o senhor já pretende trazer algumas pautas dentro dessa área de agropecuária, algo que venha, inclusive, do atual mandato, que o senhor pretenda dar continuidade, os desafios maiores nessa área, né, de agropecuária? Ô, Cláudia, eu falo que é muito bom, né, continuar no mandato. Muita coisa não dá para ser encerrada em um mandato só. Dá uma sequência, né? Então nós iremos dar a sequência. Nós temos no estado de Minas Gerais essa característica de diversas regiões e diversas características da nossa produção agropecuária. Nós temos um sul de Minas totalmente diferente do norte. Nós temos um triângulo mineiro com características todas próprias, não só das culturas, mas também da produção animal. Eu vejo que nós temos um desafio nessas 853 cidades de Minas Gerais. Eu sempre ressalto que se a roça não planta, a cidade não janta. E é muito importante levar para as cidades a importância do trabalho do produtor rural. Eu tenho um projeto de lei, Cláudia, que tramita na Assembleia, que eu digo que ela é quase que uma questão de honra no próximo mandato, que está relacionado com a educação. É modificar os nossos livros didáticos para que as crianças, desde a escola, entendam a importância da produção agropecuária no Brasil. Nós que somos de uma geração em que a gente ouvia que o Brasil seria o celeiro do mundo, hoje o Brasil é o celeiro do mundo e Minas Gerais tem uma participação muito importante nisso. Há 50 anos atrás, o Brasil era importador de alimentos. Após investimentos na nossa agropecuária, com a criação da Embrapa, por exemplo, nós passamos a ser um dos maiores exportadores de produtos de origem animal e vegetal do mundo. O Brasil hoje alimenta o mundo. Para cada 5 pratos de comida do mundo, 1 prato é produzido no Brasil. Então, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Agropecuária, tem um papel muito importante na mediação dessas políticas públicas e principalmente para aquele produtor de pequenos volumes. Eu gosto muito de um conceito, Cláudia, que para mim não existe pequeno produtor. Todos são produtores. Existem aqueles produtores de pequenos volumes. E nós precisamos olhar para eles com o mesmo olhar, levando assistência técnica, tecnologia, porque só assim nós continuaremos com o agronegócio sendo tão representativo na balança comercial de Minas Gerais. E as pautas na área de segurança, deputado? O senhor pretende também trazer algo nessa área, algum projeto de lei que o senhor esteja pensando, algo nessa área? Ou é mais um trabalho mesmo, conjunto com outros deputados que também são da área de segurança? A pauta de segurança pública, eu jamais poderia me furtar dela como coronel do Exército Brasileiro. Eu acredito muito no fomento à tecnologia para as nossas forças de segurança. Durante o primeiro mandato, eu tive a oportunidade de destinar emendas parlamentares
para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, relacionados com tecnologia, drones, alguma coisa como veículo, e uma pauta que eu considero característica, talvez até da minha formação profissional, é a utilização dos animais nas forças de segurança. Nós destinamos recursos de emenda parlamentar para aquisição de cães de faro de entorpecentes, cães aí para a Polícia Militar, também com recursos para melhorar a qualidade e o bem-estar animal, por exemplo, dos equinos da cavalaria que nós temos aqui em Belo Horizonte. Então, essa integração, essa presença dos animais nas forças de segurança pública, ela talvez passe a ser reforçada nesse meu mandato, e inclusive trazer, talvez, quem sabe, para dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos aqui a nossa Polícia Legislativa, quem sabe não fica um desafio e uma ideia de nós utilizarmos os cães aqui no trabalho do nosso policial legislativo. Então são vários desafios e sempre associado à minha formação profissional como médico veterinário. Falando mais diretamente sobre política, deputado, o senhor na eleição anterior, em 2018, o senhor se elegeu pelo PSL, agora o senhor está no PL, que teve um candidato próprio ao governo de Minas, o senador Carlos Viana, e eu queria ver em relação a isso, já uma vez que o governador Romeu Zema foi reeleito, como é que ficaria a posição do partido? Porque o partido, pouco antes da eleição, estava alguns defendendo a candidatura de Carlos Viana, outros defendendo Romeu Zema. Como é que fica agora e deve ficar essa posição do PL aqui na Assembleia? O Claudio, se definiu de uma forma muito clara ao término do primeiro turno. Ao término do primeiro turno, o governador Romeu Zema, justamente eleito no primeiro turno, teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República pelo PL, e nas conversações e no acordo para que o governador Romeu Zema hoje está dando total apoio à candidatura do presidente da República, e com isso nós do PL aqui na Assembleia já nos comprometemos a dar todo o apoio ao governador nessa próxima legislatura. Eu sempre estive junto ao governador Romeu Zema, acredito nas pautas, na honestidade, na ética, e com características interessantes do governador, que é alguém que veio completamente cru para o meio político, saiu como empresário e veio para a gestão pública. Eu me identifico com isso. Eu saí do Exército Brasileiro sem nenhuma experiência anterior e também entrei na vida pública. Temos a certeza que agora, no próximo mandato, eu e o governador Romeu Zema, já mais experientes, teremos a oportunidade de fazer um próximo mandato melhor ainda. Falando sobre a composição do novo parlamento, nós tivemos uma renovação em torno de 32%, a menor renovação dos últimos 20 anos, são 25 novos parlamentares. Como é que o senhor avalia essa nova composição da Assembleia, os que estão chegando, esses 25 novos, os 52 que permanecem? Como é que deve ser essa nova composição de forças aqui no Legislativo Mineiro? Eu vejo que essa renovação é sempre salutar em todos os ambientes. Talvez esse baixo índice de renovação talvez seja um indicador ou indique uma qualidade ou uma aceitação da população pelo trabalho que foi desempenhado na Assembleia pelos seus parlamentares nesses últimos 4 anos. Eu vejo que hoje nós temos talvez uma Assembleia mais constituída por parlamentares que fazem parte da base do governador Romeu Zema, de partidos que estiveram junto com o governador Romeu Zema nessa eleição, e acredito que nós teremos pautas mais propositivas em que a Assembleia estará mais próxima ao Executivo, fazendo as reformas e as melhorias que Minas Gerais, o povo de Minas Gerais, tanto precisa, tanto necessita. Eu digo que talvez muito bom poder estar aqui para legislar, para fiscalizar e para representar, mas principalmente estar fiscalizando um governo do Estado que deu demonstrações de tanta competência e tanta seriedade com a coisa pública. Minas Gerais hoje está novamente nos trilhos, com a participação efetiva do Parlamento, com uma equipe do Executivo que em momento nenhum deixou a desejar com relação às pautas propostas e, como diz o nosso governador, colocar Minas Gerais nos trilhos novamente. Deputado, o nosso tempo está se encerrando, mas a gente pode falar um pouquinho antes de encerrar. E eu queria, então, encerrar com essa pergunta. O senhor citou aí em relação às melhorias que precisam ser feitas, no Estado. O que o senhor acha? Quais os grandes desafios que Minas vai enfrentar, nos próximos anos? A questão tanto do Legislativo quanto do Executivo, pautas na área de educação, cultura, saúde, segurança, enfim. Que áreas o senhor acha? Onde estão esses maiores desafios agora do próximo mandato também do Executivo?
Eu acredito que nós teremos um momento decisivo no próximo dia 30 com o segundo turno. Minas Gerais está com o seu executivo completamente alinhado ao governo federal. Nós temos uma oportunidade ímpar de, talvez pela primeira vez na história, uma ação propositiva já acordada antes do segundo turno de investimentos, de compromissos do governo federal em Minas Gerais. A reeleição do presidente Jair Bolsonaro será determinante para que Minas Gerais, junto com o governador Romeu Zema, junto com a Assembleia Legislativa, enfrente os desafios tão importantes para os mineiros. Um estado, como nós já dissemos aqui, de tamanha complexidade, nós temos demandas diversas, principalmente na recuperação das nossas estradas, no suporte da saúde do povo mineiro, que ficou paralisado durante os últimos 4 anos. O governador estava só pagando dívidas, estava só apagando o incêndio. Então, a partir desse segundo mandato, com a parceria do governo federal, por exemplo, que já se comprometeu, até o final do ano vai ser feita a licitação do metrô de Belo Horizonte. Nós temos uma carência enorme na região metropolitana por transporte, por mobilidade urbana. Então, acredito que saúde, educação, infraestrutura, segurança pública serão sempre as nossas pautas. E as escolas cívico-militares, Cláudia, elas serão sempre a bandeira do meu mandato. Resgatar os valores da família e da pátria na educação foi um compromisso assumido por mim e continua sendo esse o compromisso do meu segundo mandato. Deputado, muito obrigada pela sua participação, sucesso na próxima legislatura. Agradeço, então, por vir aqui à TV Assembleia conversar com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado a cada voto, muito obrigado ao povo mineiro. Nada resiste ao trabalho. Você acompanhou, então, a entrevista com o deputado Coronel Henrique, do PL, ele que foi reeleito para um segundo mandato aqui no Legislativo a partir do ano que vem. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, eleições com todas as vozes.